Hoje, a gente vai mergulhar numa das histórias mais importantes do livro de Gênesis. Uma história que mostra como, bem no meio da dor, da perda mais profunda, é possível construir as bases de um futuro. E isso já nos joga direto na pergunta central que move tudo aqui. Depois de uma grande perda, como é que se segue em frente? Como se constrói um futuro? É exatamente esse o desafio que o patriarca Abraão enfrenta depois da morte de sua esposa Sara. E é nos capítulos 23 e 24 de Gênesis que a gente vê, passo a passo, como isso acontece. No fim das contas, essa é a história de como a morte de uma pessoa acaba dando o pontapé inicial para o futuro de uma nação inteira. Então vamos para a primeira parte, encontrar um lugar de repouso. Porque olha que interessante, antes de pensar no futuro, Abraão precisa primeiro cuidar do passado, garantir um lugar permanente e digno para sua história. Sara morre com 127 anos. Pensa só, uma vida inteira como uma matriarca, a figura central da promessa de Deus. A morte dela não é só uma dor pessoal para o Abraão, não. Ela é o que dispara todos os acontecimentos que vêm a seguir. E aqui a situação de Abraão é muito delicada. Ele mesmo se descreve como um estrangeiro e peregrino. Ou seja, apesar de ser um homem rico, ele não era dono de terra. E naquela cultura, ter terra era ter identidade, era pertencer a um lugar. Ele não tinha sequer um pedaço de chão para enterrar a própria esposa. Isso o coloca numa posição bem vulnerável. Ele precisa negociar. E essa negociação é muito reveladora. Os hititas, que eram os donos da terra, oferecem a ele a melhor sepultura que ele quisesse, de graça, como um sinal de respeito. Mas o Abraão, ele recusa. Ele faz questão de comprar o terreno. Ele não queria um favor, sabe? Um favor pode ser retirado depois. Ele queria um direito legal, uma posse que ninguém pudesse contestar. E o preço não é baixo, 400 ciclos de prata. Era uma grana preta, o suficiente para comprar uma propriedade enorme. Ao pagar essa quantia, Abraão não está só comprando um túmulo. Ele está fincando a primeira estaca legal da sua família na Terra Prometida. E o mais simbólico de tudo é que o primeiro pedacinho de Canaã que ele possui de fato é um túmulo. Bom, com o passado de Sara finalmente em paz, Abraão se vira agora com urgência para o futuro. E isso nos leva direto para a segunda parte, um juramento e uma missão. Ele chama seu servo de maior confiança e o faz prestar um juramento muito sério. A missão era crucial, porque a escolha da esposa para o seu filho Isaque ia definir o destino de toda a sua descendência, a pureza da fé da família e o futuro da promessa de Deus. E as ordens são super específicas. A tarefa, achar uma esposa para Isaque. A condição, ela tinha que ser da família dele, da terra natal dele, para garantir que eles tivessem os mesmos valores. A proibição, e essa era absoluta, de jeito nenhum uma mulher cananeia, para evitar que a família se misturasse com outras culturas e religiões. E por fim, a grande promessa, um anjo do Senhor vai guiar o caminho. Agora, a cena muda completamente. O servo viaja por semanas até a Mesopotâmia. E é aqui que a história ganha um suspense, sabe? A gente entra na terceira parte, o teste no poço. Olha que genial, o servo não está procurando beleza ou riqueza. Ele cria um teste de caráter. Ele vai para o poço, que era o ponto de encontro da cidade, e arma um plano. O sinal que ele procura não é só de gentileza, é de uma generosidade fora do comum. Porque, vamos combinar, dar água para 10 camelos cansados de uma longa viagem, isso era um trabalho pesado, exigia muito esforço e um coração realmente disposto a servir. E o que acontece em seguida é simplesmente impressionante. Antes mesmo dele terminar de fazer o pedido em oração, Rebeca aparece. É como se o universo respondesse na hora. A resposta é imediata, precisa, um timing perfeito. Ela não só dá água para ele, como diz as palavras exatas que ele tinha pedido em pensamento. Tirarei também água para os teus camelos. O sinal se cumpriu. Ali, na frente dele, perfeitamente. É um daqueles momentos de arrepiar, de pura confirmação divina. Com o sinal confirmado, a missão muda de fase. Agora, o servo precisa convencer a família da Rebeca. E com isso, a gente entra na nossa próxima etapa, o surgimento de uma nova matriarca. O servo, muito esperto, conta a história toda para a família da Rebeca, sem tirar nem pôr. Ele fala sobre o juramento, a viagem longa, a oração específica que ele fez no poço e, claro, o sinal milagroso que a própria Rebeca cumpriu. Ele apresenta tudo não como uma série de coincidências, mas como uma ação direta de Deus.
E a reação da família é de reconhecimento total. Labão e Betuel, o irmão e o pai dela, percebem a mão de Deus naquilo tudo. A frase deles é: do Senhor procedeu este negócio. Eles concordam na hora, porque entendem que estão fazendo parte de algo muito maior. Só que no dia seguinte, quando o servo já quer ir embora, a família dá uma vacilada, pede para ela ficar mais uns 10 dias. Nesse impasse, a decisão final acaba caindo no colo da própria Rebeca. E numa cultura totalmente patriarcal, esse é um momento incrível de protagonismo feminino. A pergunta é feita diretamente para ela. E a resposta dela é simples, direta, mas cheia de força. Irei. Com uma só palavra, ela mostra uma fé e uma coragem absurdas, pronta para deixar tudo para trás, a casa, a família, e abraçar um futuro que ela nem conhecia direito. E agora a gente chega no grande final da história. Aquelas duas narrativas que começaram separadas, o luto de Isaac de um lado e a jornada de Rebeca do outro, estão prestes a se cruzar. É a nossa última parte, do luto à consolação. A gente não pode esquecer como tudo isso começou, né? Enquanto Rebeca está lá, na longa viagem dela, o texto faz questão de nos lembrar que Isaac estava no campo, meditando. Ele ainda sentia a dor profunda da perda da sua mãe, Sara. E aqui está a beleza da coisa, como as pontas se amarram. A história começa com a dor de uma perda, de Isaac perdendo a mãe, e ela termina com a chegada da mulher que vai dar continuidade a esse legado. A chegada de Rebeca é a resposta direta para aquele luto que deu início a tudo. Isaac a leva para a tenda que era de sua mãe, um gesto cheio de significado, um símbolo de continuidade, e o texto diz, de forma muito simples, que ele a amou e que nesse amor ele encontrou consolo. A ferida da perda finalmente se fecha, e a promessa, o legado, agora está seguro para a próxima geração. E essa história incrível nos deixa com uma pergunta para pensar, né? O que foi mais decisivo para construir o futuro aqui? O plano cuidadoso, o juramento de Abraão ou a fé do servo no sinal de Deus lá no poço? Talvez a grande lição seja que uma coisa não funciona sem a outra, que a ação humana e a providência divina são como dois fios que juntos tecem o nosso destino.